Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. De uma jovem que ainda não tinha conhecido homem nenhum e que havia uma promessa, de repente surge o anjo e diz que ela engravidaria através do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que um adolescente naquela situação, não havia escola, não havia esses conhecimentos, seria algo muito, muito diferente na vida dela. Surgiu uma situação sobrenatural e esse anjo disse para ela que ela engravidaria e através dessa gravidez surgiria o Salvador do mundo. E ela diz: mas eu não tenho homem nenhum, como é que isso vai acontecer? E o anjo diz para ela, para Maria: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Deus fez uma promessa de salvação sobre a humanidade, e a forma de Deus escolher, eu acredito que poderia ser diferente, né? Deus poderia vir de uma carruagem, um exército celestial, fazer todo um aparato e o povo iria ufanar porque as coisas diferentes fazem o povo se render. Mas Deus escolheu a forma mais simples, porque Jesus, para ele salvar a humanidade, tinha que tirar o pecado do povo. E se nós víssemos alguém vindo numa carruagem do céu com as estrelas, nós não iríamos nos preocupar em curar nossa alma, nós iríamos nos preocupar em reverenciar aquele Todo-Poderoso. Quando Jesus veio de uma forma simples, nascendo de uma forma de uma mulher, até para crer, você vai ter que ter muita fé. Jesus fala: bem-aventurados que não vêem, mas aqueles que creem. Amém. Muitos viram e não creram. E nós somos bem-aventurados que não vemos, mas nós cremos na palavra do Senhor. Amém. Essa é a diferença. E quando o anjo disse que ela engravidaria, porque não haveria impossível nas promessas de Deus, ela diz algo mais forte, que eu acredito que é a identificação de todo aquele que serve a Deus. Ela fala assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre enfim em mim conforme a tua palavra. Nós sempre queremos o Evangelho que nos abençoe, que nos cuide, que nos dê tudo pronto. É na natureza humana. Mas aqui ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Ela aceitou o desígnio de Deus para a sua vida. Nós temos uma mania de querer, às vezes, querer o que é dos outros, ou achar que o dos outros é melhor que o da gente. E nunca queremos aceitar o chamado de Deus em nossa vida. É como se diz assim: o do vizinho é melhor. Não, igreja, o melhor é o que Deus tem para mim, amém? Diga para a igreja: o melhor é o que Deus tem para mim. Quando você identifica o que Deus tem para você, você trabalha em cima disso, na certeza do que Deus tem para ti, a tua vida se alarga espiritualmente, você é uma pessoa madura espiritualmente e pronta para enfrentar todas as revés, todas as situações que virão na vida, porque você está consolidado e firmado na rocha que é Jesus Cristo. Minha trajetória, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, na região fronteira com a Argentina. Mas melhor, não vou dizer que eu nasci, porque eu nasci com 8 meses, minha mãe estava costurando, sozinha, eu dei o parto, né, ela vinha à luz, ela que estava costurando, sozinha, deitou e ganhou eu. Com 8 meses, cortou com a tesoura da costura, sozinha, no meio do mato. Chegou a vizinha, enrola na criança, corre para um hospital lá, que dá para se dizer que é hospital, que na época acredito que seria um lugar, né? E lá, a criança vem a óbito, que seria eu, né? Eles colocam aqui, tem umas pedras, não sei como é que funciona aqui, lá nos interiores tem umas pedras de mármore que colocam os corpos, né? Eles que me colocaram na pedra. E lá, minha mãe chorando, aquele catolicismo e tal, veio mais as irmãs, com o marido dela, rezaram, choraram. No outro dia, prepararam uma caixinha, foram lá para pegar o corpo para enterrar, e eu estava acordado. Eu acredito que seja o desígnio de Deus na minha vida. Nada mais. Ninguém é melhor que ninguém, mas o desígnio de Deus. A partir disso aí, porque foi cortado o meu umbigo com uma tesoura, eu tive um tétano no umbigo. Aí, numa situação dessa, com um tétano no umbigo, diz minha mãe que eu levava eu numa tábua, que não podia mexer, enfaixado com esse negócio de dinheiro no umbigo, por 1 ano para fazer esses curativos. Deu esse tétano no umbigo, isso que foi terrível, quase me matou. Não morri. Porque para Deus haverá impossível em todas as suas promessas. Quando Deus promete na vida de alguém,
eu acredito que ele não tira a bênção da pessoa quando cumpre o que é de ser cumprido. E por aí foi. Eu tive depois disso uma hérnia que saltou as tripas para fora assim também, foram coisas horrorosas, quase morri. Mas eu fico hoje até quando eu era criança, meu ponto de adolescência. Muitas passagens da minha vida foi a situação de você não entende o teu chamado. Eu, não sei se falei para o Antônio, eu tinha sonhos quando eu era criança, eu me via falando em microfone. No interior eu não sabia o que era igreja, nem isso. Será que eu vou ser político? Será que eu vou ser cantor? Eu me via, eu com o microfone na mão. E depois que passou alguns anos, que a gente começa a pregar a palavra, eu vejo a revelação. Realmente, nada é impossível nas promessas de Deus. Nada é impossível. Quando surge essa situação e esta mãe, essa Maria, diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, ela aceitou o chamado na sua vida. O que sobrou para essa mulher? Ganhou bebê no estrevaria? Fugiu? Houve aquela mortandade em Belém, fugiu para o Egito. Imagine uma mãe no lombo de um burro amamentando um filho, o pai puxando aquele burro de Belém até o Egito, aos 110 quilômetros, e ela tinha que aceitar o cumprimento da palavra de Deus. Muitas vezes a gente, quando aceita Jesus em nossa vida, principalmente as pessoas que descobrem o Evangelho, as pessoas pensam que Deus vai resolver do dia para a noite a sua vida. Primeiro, a nossa vida é uma consequência, as coisas ruins, de tomadas de decisões erradas. As coisas boas são as tomadas de decisões certas. Quando você aceita Jesus, a primeira coisa que Ele faz é curar você internamente para você tomar decisões certas. Amém. Quando você aceita a Cristo, o teu chamado de Deus na tua vida, Ele penetra na tua alma e começa a curar feridas. E quando Jesus nos cura por dentro, começa então a tomar decisões certas. Amém? Diga, igreja, eu quero ter tomar decisões corretas, curadas por Deus. Eu quero ser curado por Deus. A cura interior, ela reflete no exterior. Que uma pessoa, quando está cheia de mágoa, amargura, raiva e ódio, ela vai pensar errado, vai decidir errado e vai ter uma vida errada. Quando estamos tomados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o poder de perdoar, de não guardar a amargura, nem os ressentimentos do mundo. Então começamos a ter uma brandura de Deus e uma visão espiritual, e com certeza as tuas decisões serão decisões corretas na presença de Deus. Amém. O segredo da tua vitória, da tua vida acertada, é o coração limpo. E quando temos o coração limpo, nós conseguimos estar bem. E conseguimos pensar certo, e corrigir certo. Imagine esta mãe nessa situação. Ela poderia dizer assim: mas eu aceitei a cumprir, aceitei a gerar o Salvador do mundo. Estou aqui agora perseguido, no lombo de um burro, passando dificuldade e cuidando dessa criança. O livre-arbítrio Deus nunca tirou. A Maria podia dizer: eu não quero ser mãe. Deus ia escolher outro. O livre-arbítrio Deus nunca vai tirar de você, que é o direito da tua escolha, que é o que nos difere do mundo. Agora tem um detalhe: quando eu aceitei a Cristo, eu entreguei o meu livre-arbítrio a Deus. Amém? Amém. Você entregou o teu livre-arbítrio a Deus? Se você entregou o teu livre-arbítrio a Deus, então as tuas vontades têm que ser as vontades de Deus. Amém. Então ela estava obedecendo a Deus e era a vontade de Deus. Quando nós aprendemos a entender isso, eu demorei muito tempo na minha vida, fiz muitas coisas erradas, mas tinha algo que me tocava, que era procurar fazer o bem pelas pessoas. Até um período da minha vida eu me envolvi com o submundo, devido à fronteira com a Argentina. Ali era contrabando, casas de câmbio, tudo ilegal. Mas eu sempre locava umas casas, tinha casas, e botava alguém para cuidar das pessoas de rua, meninos de rua, a vida toda. Aí uma forma, quando você é mal de um lado, você pensa: agora estou contrabalançando com o bem aqui, né? É coisa da psicologia humana, achar a balança de compensação. Quem não conhece Deus sabe muito bem que isso aí não funciona. É a justificativa dos pecados, não é isso? O pecador, ele tem uma justificativa: não, mas eu faço bem, por mais que está roubando lá, mas está ajudando aqui. Mas não é isso aí.
Hoje, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a gente sabe muito bem que a gente faz as coisas por amor e não precisa pedir nada para ninguém, nem mostrar para ninguém. Ninguém precisa saber, apenas faça porque Deus está vendo. Amém. Quando você começa a ter esse tipo de atitude espiritual, é diferente. Quando você é no mundo carnal, você fica contrabalançando. E esta mulher, ela fez obrigação aceitando o seu chamado. E as pessoas às vezes não aceitam o seu chamado. Às vezes as pessoas querem o chamado dos outros. Às vezes as pessoas admiram os outros e querem copiar os outros. E eu aprendi uma coisa: Deus me colocou nesse mundo para cuidar de pessoas, moradores de rua, é meu chamado. É meu chamado, Deus me cuidou. Eu acabei um período que eu aceitei a Cristo realmente, agora eu quero viver meu chamado. Sabe o que Deus fez? Eu tinha muitas empresas no Sul, eu fui uma pessoa próspera, e eu disse para Deus assim: Deus, se é para mim cumprir o meu chamado, então me tira deste lugar, que aqui eu sou fraco e pecador e vou cair de novo. Solteiro, com dinheiro, com isso ou aquilo, mas eu quero cumprir o que o Senhor quer. Peguei um carrinho e fiquei 2 anos andando no Brasil, dormindo dentro do carro e pregando para mendigos, prostitutas, moradores de rua. E aquilo era o meu chamado. Isso era o meu chamado. E quando eu andava de cidade em cidade, eu achava assim: eu vou morrer pregando o evangelho aí. E eu observava que as pessoas eram curadas, que é cumpra-se em mim conforme a sua palavra, né? E as pessoas que eram curadas cuidavam de mim. Todo mundo tem família. Ninguém nasce do mato e surge do mato. Alguém tem alguém, todo mundo tem. E eu vou entrar depois nos testemunhos mais fortes, outras áreas, e só para vocês terem uma ideia, eu quando saí nessa minha chamada do sul do país, fui até o Nordeste, fiquei 2 anos dentro de um carro. Eu lembro que eu abri um cofre e peguei 3 notas de R$100, né, porque tinha recém-lançado R$100, tinha muitos dólares, coisa. Peguei um cartão por falta de fé. Peguei uma capa, que eu lembrei da história do Elias, né? Peguei 2 calças jeans, uma sandália e 2 camisetas. Fiquei 2 anos dormindo dentro do carro. Quando eu volto, eu tinha que pedir perdão, consertar a minha vida, né? Eu volto para essa cidade pequena, eu boto a mão no bolso e puxo. Aqueles $300 ainda estavam no meu bolso. E tinha mais de R$2.000. As 2 calças eu estava, a sandália eu estava e aquela capa eu estava. Nunca faltou combustível no carro e nem comida para mim dormir. Amém. Aí Deus falou: eu cuido de você, faça o que eu estou te mandando. Eu tive um grau de fé, igreja, grau de entendimento espiritual da minha chamada na minha vida, que eu sei, é isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer e Deus vai me cuidar. A partir daí, então, comecei meu ministério e hoje Deus tem honrado. Tenho andado esse mundo todo pela graça do Senhor. E sabe o que eu faço? Cuidar das vidas perdidas da rua, só isso. Amando, cuidando, dono de governo, dono de administração, as coisas crescem como assim, fosse digamos assim, um merengue, você mais bate, mais cresce. Eu acho que o segredo da vida da gente é você obedecer ao teu chamado. Quando a Maria aceitou o seu chamado, Deus cuidou dela, mandou os magos dar o presente de ouro, incenso e mirra. E aqueles presentes foi suficiente para manter eles no Egito, no exílio, para que depois voltassem. Eu acredito que quando você obedece o teu chamado de Deus, a tua direção de Deus, Deus ele cuida de você nos detalhes, porque está obedecendo à vontade do Senhor. E eu quero dizer para a igreja, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, de tudo que viemos fazer, igreja, eu quero dizer para ti, obedeça a voz de Deus. Amém? Amém? Obedeça a voz de Deus. E muitas vezes a gente admira o que os outros têm, o que acha bonito. Eu até posso admirar, mas eu tenho que entender qual é a minha direção. Eu quero dizer para os irmãos que aqui estão, se você está na direção de Deus, você está no caminho certo. Amém. Se você ainda não achou a direção de Deus na tua vida, comece a orar, que Deus não vai deixar você sem a resposta do teu coração. Amém. Comece a buscar esse teu chamado, é muito importante. Comece a identificar qual é o teu caminho na terra. Com certeza, Ele não nos chama para ficarmos à toa. Salvação é um dom de Deus, na graça do Senhor. Só que para mim chegar à salvação, eu tenho uma missão a cumprir na terra. E essa missão, Deus me deu. E eu tenho que saber qual é a minha missão
que eu tenho que fazer e qual é a minha caminhada. À medida que você começa a entender isto, Deus começa a trabalhar. Não é tão simples, né? Eu estou dizendo para vocês que eu nasci numa situação de morte, Deus me ressuscitou, me trouxe, me fez caminhar sobre essa terra. Eu me converti com 31 anos de idade, não vou contar a minha idade. Entendeu? Então veja bem a trajetória. Até conseguir entender por que eu estou aqui hoje vivo, para quê? Acumular, para passear ou para fazer a obra de Deus? Com certeza é para fazer a obra de Deus. Amém. E eu quero que você saiba que Deus te trouxe aqui para fazer a obra de Deus também. Amém. Levante tua mão, faça um ato profético e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na sua presença para obedecer a chamada de Deus na minha vida. Senhor Jesus, eu recebo a minha chamada e na direção do Senhor eu quero te honrar sobre todas as coisas, em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor Jesus Cristo agora. Amém? Passei um pouco na Bíblia, quando Deus chama Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. Ele está no templo, não parece o querubim, passa uma brasa viva, diz assim: ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornam brancos como a neve. Ele quis justificar seus pecados. Deus o limpou e ele aceitou. Aí Deus diz: a quem enviarei? E ele diz: envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Obedeceu a voz de Deus. O homem, quando tem um encontro com Deus, ele obedece a voz de Deus. Amém. Quando o homem não tem um encontro, a pessoa não tem um encontro com Deus, ela titubeia, ela anda para um lado, ela anda para o outro, tentando achar Deus. Muitas vezes não se firma em lugar nenhum. E quem não se firma não cria raiz, não cria fruto e vive ao bel. Se você observar o Jeremias, diz a palavra que Deus chamou Jeremias desde o ventre, o consagrou desde o ventre, desde menino foi consagrado. E ele diz: eu não passo de um menino. E Deus diz assim: eu te escolhi quando estava antes de ser sido formado. É muito importante você entender os chamados proféticos dos homens da Bíblia. Jesus, a própria mãe teve que obedecer e entender o chamado profético. Jesus já estava no seu chamado profético ali, firme no Senhor, sempre consciente daquilo que tudo estava passando, teve que passar aquela jornada. Com 30 anos começa o ministério, até os 30 anos foi só viver como homem natural. E assim você começa a andar na Bíblia. O próprio Moisés, com 80 anos, chama-se lá no Monte Sinai, no fogo ardente. Ele podia dizer: estou velho, estou cansado. E disse, era apesar de boca, mas foi. Quando você começa a entender que Deus chama as pessoas e as comissiona para a boa obra, e a pessoa se coloca na presença de Deus, Deus enche de dons e talentos e capacidade para fazer a obra do Senhor. Amém. E digo mais, igreja: Deus me colocou para cuidar de gente pobre, abandonada, que ninguém quer. Sabe o que é o escárnio, o abandono e a miséria? E Deus faz do nada o tudo. Amém? Amém? Deus faz das coisas mais impossíveis acontecer. Deus nos deu condição hoje de trabalhar com aqueles meninos recuperados. Nós temos hoje uma estrutura grande, vamos dizer grande, boa, dá para viver e dá para expandir a obra no país. Amém. Por quê? Porque é Deus, não é porque o homem faz, é porque é Deus. E quando você está na direção de Deus, Deus está gostando que você faça na bênção do Senhor, Ele te manda a visão, a prosperidade, o cuidado necessário para que as coisas continuem. O povo não estava num deserto, estragou suas sandálias, faltou comida, faltou carne, não. Mas eles estavam o quê? Acompanhando a nuvem e a coluna de fogo, acompanhando a direção de Deus. Você quer ser vitorioso na tua vida? Amém. Siga a direção de Deus e nada vai te faltar. Você quer vencer na vida? Siga a direção de Deus, igreja. Somente isso. Qual é a minha direção, pastor? Tu pode dizer isso aí? Pode dizer. Eu não sei. Mas aquele que te chamou para você estar aqui essa noite, ele vai te dar certinho. Amém. Certinho. Ele vai falar contigo em nome de Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que Deus me trouxe uma palavra para que você possa viver esse impossível de Deus. Eu acredito que uma pessoa se sinta assim, o abandono, longe de familiares, tentando vencer na vida, querendo entender por que eu estou aqui neste lugar, por que eu estou ali naquele lugar. Eu fiquei 2 anos dormindo dentro de um carro. E sabe o que eu buscava? Deus vai falar comigo. E eu pregava o evangelho todo dia.
Só que antes, um pouquinho disso, eu tive um câncer. E quando Deus me visitou, eu tive que sair. Só que Ele não tirou as dores. E quando eu pregava o Evangelho, as dores saíam. Aí, de repente, hoje eu vou descansar. Vou ficar na beira da praia, tomar um pouco aqui, vou dar uma descansadinha. As dores voltavam. Mas isso não foi um dia, foi 2 anos. Deus me mostrando que eu tinha que depender dele 24 horas e fazer o que ele quisesse. E que ele iria cuidar de mim. Então, igreja, quero dizer para vocês: quer vencer na vida? As doenças, as enfermidades, os problemas, cumpra o teu chamado na presença do Senhor. Obedeça a voz de Deus e Deus vai te honrar em todos os detalhes. Aleluia. E não vai faltar nada. Quer dizer para os irmãos, eu estava no Nordeste, em Salvador, e veio uma voz: vai para Brasília, que eu tenho uma missão contigo. Solteiro, sozinho, perdido no mundo, esperando a morte chegar, e a voz chega. Eu pego minhas roupas, vou dentro de uma caixa de papelão, põe um Fiat cortadinho, a caminhonetinha cortada, vocês conhecem, tipo carrinho, e vou lá, de Salvador até lá dá uns 1.800 km, 1.500. E paro numa cidade que eu não conheço ninguém, que a gente faz aquela ideia que é capital, né, total. E parei na rua, e agora o que eu faço? E Deus diz: faz o que tu sabe fazer, vai evangelizar. Peguei a Bíblia, comprei uma caixa de isopor, enchi de água, comecei a vender água no sinal e pregar uma palavra. Pregava para os cuidadores de carro, os moradores de rua, e vendia água para sobreviver e dormia dentro do carro. Em 6 meses Deus já levantou um povo junto comigo. E ali começou o Ministério Leandro Judá, que há 15 anos já está espalhado no país, tem 24 igrejas e 34 centros de recuperação. É a maior instituição, não posso dizer que seja do mundo, porque eu não conheço todo o mundo, mas do Brasil com certeza, em termos de recuperação, é a maior do Brasil. Mas não porque eu sou bom, porque Deus é bom e escolheu, amém? E porque alguém obedeceu, e se você obedecer à vontade de Deus, Deus vai te honrar também, amém? Eu quero hoje que você tome uma chamada na tua vida e obedeça a voz do Senhor. E se você está aqui hoje, eu quero te dar hoje, fazer uma oração poderosa, que vai te dar força e ânimo para você vencer todas as batalhas aí. E saiba que este mundo que está aí fora vai se render ao povo de Deus, porque Deus levantou o povo dele para marchar sobre a terra e para ganhar todas as batalhas que possam vir. Amém? Receba de Deus. Diga, igreja, eu recebo de Deus a minha cura, a minha vitória, o meu chamado. Eu recebo de Deus todas as promessas que Deus tem na minha vida. Eu recebo de Deus toda a unção do céu sobre a minha vida. Levante as duas mãos para o alto e adore ao Senhor neste momento.